Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, Juan Vidal. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação à nossa aula de hoje, iremos abordar a pielonefrite, ou seja, uma infecção do trato urinário alto. Então, vamos lá. Em relação a esse nosso estudo, em relação a esse nosso caso, ele será abordado através de imagens por tomografia computadorizada do segmento abdômen em cortes no plano axial, sem e com administração do meio de contraste. Quando falamos com administração do meio de contraste, estamos falando em uma fase elucidativa em média de 90 a 100 segundos, onde vamos pegar o pico máximo de concentração na região renal, ou seja, o pico máximo de concentração de contraste no córtex e na medula. Assim, vamos conseguir fazer todo o nosso estudo morfofuncional, anatopatológico e anatoradiológico, observar e caracterizar se tem algum tipo de alteração ou não. Então vamos começar a fazer a nossa avaliação da imagem pré-contraste. Fazendo aquele velho exercício, subindo e descendo as imagens, sistematizando a nossa visão, vamos chegar aqui na altura da região do andar médio do abdômen. Chegando na região do andar médio do abdômen, vamos encontrar a região renal. Então conseguimos observar o rim direito e o rim esquerdo localizados na sua casinha. Essa casinha é o que nós chamamos de loja renal. Em relação à loja renal, que fica preso o rins, ele é formada por músculo e formado pelas fáscias. Nós temos então o músculo pessoas. Por sua vez, o músculo pessoas, ele nasce no processo transverso das vértebras lombares, ele passa pelo ilho, chamado de ilho pessoas, e ele vai se inserir no trocante menor. Temos outro músculo também, chamado de quadrado lombar. O quadrado lombar, por sua vez, ele vai nascer nas cristas ilíacas e vai se inserir nos primeiros processos transversos das vértebras lombares e nos últimos arcos costais. E também nós temos as fáscias, que ajudam a prender o rim na região retroperitoneal. As fáscias, nós temos a fáscia lateral, chamada de fáscia conolateral. Nós temos a fáscia anterior, chamada de fáscia digerota, e a fáscia posterior, chamada de fáscia de Zucker-Kendorf. Então, nesse caso, a gente já consegue então fazer uma breve avaliação, principalmente na localização do rins e também o que cerca o rim, ou seja, a loja renal. Em relação a esse paciente ele abre a clínica com dores na região abdominal, dores na região lombar, com episódios de febre. Fez o teste de Giordano, onde através do teste de Giordano positivo, onde você pega a mão cerrada, dá pequenos socos nas costas do paciente, na altura dos rins, na altura do andar médio do abdômen. Se o paciente sentir um desconforto, se esse paciente sentir irritação, se esse paciente sentir dores, você já começa a pensar principalmente em duas situações: cálculos renais ou até mesmo pielonefrite. Agora vamos aqui fazer uma avaliação da fase pré-contraste. O interessante é que a gente temos que entender que toda vez que tiver uma sugestiva de pielonefrite, é preponderantemente a administração do meio de contraste. Você só vai cravar, só vai caracterizar a pielonefrite se tiver contraste. Em relação à imagem pré-contraste, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na grande maioria das vezes você não vai ter um sinal que indique algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação. Ou seja, na pielonefrite, o rim desse paciente ele pode apresentar normal. Esse rim ele pode estar edemaciado, ou seja, está inchado um pouco, ou até mesmo nenhum sinal, como por exemplo, você não vai encontrar algumas estriações líquidas na região retroperitoneal pararenal, você não vai encontrar o borramento da gordura retroperitoneal ou alguma estrutura que podemos observar em relação ao rim na fase de pré-contraste, alguma estrutura heterogênea. Então toma muito cuidado, porque muitas vezes o rim se comporta na sua anatomia, na sua fisiologia, e principalmente em relação aos aspectos das imagens normais em relação à imagem pré-contraste, quando fazemos a avaliação de uma pielonefrite. Nesse caso você consegue observar, no máximo a gente consegue observar um pouco edemaciado, um pouco inchado esses rins. Porém, com a clínica do paciente, juntando com esse pequeno achado edemaciado, continuamos a investigação. A continuação da investigação foi feita através da administração do meio de contraste. Após a administração do meio de contraste, uma fase elucidativa de 90 a 100 segundos, uma fase nefrográfica, nós conseguimos então observar algumas alterações.
Se eu sei que numa fase nefrográfica eu tenho que encontrar um rim homogêneo, ou seja, com a mesma densidade tanto no córtex quanto na medula, nesse caso, na fase nefrográfica, conseguimos observar um rim heterogêneo, ou seja, você consegue observar áreas que captam contraste entremeadas em áreas que não captam contraste, como se fosse atenuação em mosaico. Essa atenuação em mosaico é o que nós chamamos de nefrograma estriado. Nefrograma estriado é um sinal clássico que indica uma pielonefrite, uma infecção do trato urinário alto. Então, fazendo uma avaliação, você vê áreas que captam contraste, entremeadas em áreas que não captam contraste. E o interessante é que essas áreas, elas não preservam o córtex. Não preservamos o córtex, a parte mais distal do córtex, a gente já começa a pensar em uma pielonefrite bilateral. Caso essa imagem aqui preservasse o córtex, você já começava a pensar em alguns diagnósticos diferenciais, principalmente o infarto renal. Nesse caso, de acordo com a clínica do paciente, de acordo com os achados, de acordo principalmente áreas que captam contraste, entremeadas em áreas que não captam contraste, conhecido como nefrograma estriado, a gente já começa a pensar em uma pielonefrite bilateral. Então a clínica foi fundamental na elucidação do caso, né? A pré-contraste não teve muitas informações, até porque na pré-contraste o máximo que a gente pode observar é um rim um pouquinho demasiado, um pouquinho inchado, porém não temos aqueles sinais clássicos de uma infecção, de uma inflamação, como estriação líquida, alguma parte heterogênea, ou até mesmo a densificação da gordura reticulada, ou seja, um borramento na região retroperitoneal. Nesse caso, temos que tomar muito cuidado para a gente não finalizar o exame, ou seja, sempre continuar com a administração do meio de contraste. Pensou em infecção, pensou em pielonefrite, Giordano positivo, histórico de febre, continua a investigação com a administração do meio de contraste. A fase ideal seria a fase de 90 a 100 segundos, seria uma fase nefrográfica, nunca numa fase arterial, porque a fase arterial você vai encontrar o rim heterogêneo, ou seja, pico máximo de concentração no córtex e a medula está preservada ainda. Então você vai ter áreas que captam e áreas que não captam. Pode te dar um falso positivo ou um falso negativo de pielonefrite, abscesso, até mesmo de infarto. Então, a fase elucidativa de avaliação renal se chama, principalmente no seu parênquima, a fase nefrográfica, 90 a 100 segundos. Após uma avaliação minuciosa, sistematizando a nossa visão, o nosso exame, a gente consegue observar que é um rim heterogêneo. Esse rim heterogêneo é caracterizado principalmente em áreas que captam contraste, entremeados em áreas que não captam contraste e não preservam a parte mais distal do córtex, caracterizando assim então uma pielonefrite bilateral, o nefrograma estriado. Então, nesse caso ele foi elucidado. Eu chamo a atenção de vocês para a clínica. A clínica é preponderantemente muito importante, a clínica é soberana, e também observar alguns achados quando se faz a fase pré-contraste. Então, na aula de hoje seria isso, falar um pouco de pielonefrite. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tamo junto meus queridos, é tudo toys.